2 segundos após ter sido lançado a partir do solo, um projétil deslocou-se 40 metros horizontalmente e 53 metros verticalmente em relação ao ponto de lançamento. Quais são as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial do projétil? E item C, qual é o deslocamento horizontal em relação ao ponto de lançamento no instante em que o projétil atinge a altura máxima em relação ao solo? Então, esse projétil ele é lançado a partir do solo. O movimento que ele vai realizar é um movimento parabólico. Aqui a gente tem a altura máxima. E 2 segundos após ter sido lançado, a partir do solo, ele vai ter se deslocado 40 metros na horizontal e 53 metros na vertical. Então, vamos escolher um ponto aqui. E para esse ponto, ele se deslocou 40 metros na horizontal e 53 metros na vertical. E o tempo que ele demorou para realizar esse pequeno trajeto foi um tempo de 2 segundos. E aí o item A e B pede a componente horizontal e vertical da velocidade inicial do projétil. Se o projétil tem uma velocidade inicial aqui V0, ele vai ter uma componente aqui em x, que é o V0x, e vai ter uma componente aqui em y, que é o V0y. E é isso que ele pede para encontrar no item A e no item B. No item A ele pede para identificar V0x, e no item B ele pede para identificar V0y. Com essas informações dadas, a gente já consegue encontrar esses dois resultados, porque ao longo do eixo x, a gente sabe que a velocidade é constante e só tem uma equação para trabalhar, que é aquela que diz que x menos x0 é igual a v0x vezes o tempo. X menos x0 é o ΔX percorrido, v0x é o que a gente quer identificar e o tempo ele deu no enunciado que é 2 segundos. Então, v0x vale ΔX sobre t. ΔX é 40 metros e o tempo é 2 segundos. Então, v0x é 20 metros por segundo. Aqui é o ΔX e aqui é o ΔY. Semelhantemente, para o item B, vamos escrever a equação da posição. Só que, ao longo da vertical, nós temos a aceleração da queda livre. Nós temos, ao longo da horizontal, uma velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, e ao longo do eixo Y, um movimento retilíneo uniformemente variado, cuja aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a equação para a posição toma a forma y igual a y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Vou passar o y0 para cá, vai ficar y menos y0, que é o próprio ΔY, igual a v0y, que é o que queremos encontrar, vezes o tempo, menos gt ao quadrado sobre 2. Esse ΔY aqui é dado no enunciado, é 53 metros. V0y é o que queremos encontrar, o tempo é 2, fica 2 vezes V0y, menos, a gravidade vale 9,8, dividido por 2 fica 4,9, então 4,9 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui permite obter o V0y, e o V0y vale 36,3 metros por segundo. Então, tanto o item A quanto o item B são obtidos dos dados iniciais do problema. No item C, ele quer saber o deslocamento horizontal, então é um ΔX, em relação ao ponto de lançamento, então é daqui que é o ponto de lançamento que a gente tem, no instante em que o projétil atinge a altura máxima em relação ao solo. Bem aqui, a gente tem a altura máxima. Então, ele quer saber esse deslocamento todo aqui. Esse é o ΔX de interesse. Bom, como a velocidade em x não muda, então o Vx é igual a V0x, que a gente já encontrou e vale 20 metros por segundo. Para encontrar esse ΔX, basta utilizar a única expressão que temos para trabalhar ao longo da horizontal, que diz que ΔX é V0x vezes o tempo, onde o V0x é constante. Então, para encontrar esse ΔX que ele quer, basta identificarmos o tempo que o projétil demora até atingir essa altura máxima. E essa informação nós podemos obter levando em consideração a altura máxima. Na altura máxima, nós sabemos que a velocidade em y é igual a zero, porque o projétil não sobe mais, só tem velocidade ao longo do eixo x. Então, Vy é igual a zero. Utilizando essa informação aqui na equação da velocidade, nós vamos obter, então, V final em y é igual a V inicial em y menos g vezes t. V final em y é zero, V inicial em y encontramos no item B,
vale 36,3 metros por segundo, menos a gravidade, que é 9,8 vezes o tempo. Esse está negativo, passa para o lado de cá positivo. Depois de dividir, você encontra que o tempo é 3,70 segundos. Substituindo esse t nessa expressão de ΔX, a gente encontra que o ΔX é V0x, que vale 20 e é constante, vezes o tempo, que é 3,7. Substituindo, o ΔX é 74 metros. Então, esse aqui é o item C. Item A, ele pede V0x, item B pede V0y, e item C pede esse ΔX no instante em que o projétil atinge a altura máxima em relação ao solo. Então, é esse outro intervalo aqui, ΔX, que ele está interessado em obter, em vermelho. Com isso, resolvemos o problema.